Olá, bom dia! Hoje é 7 de outubro de 2018, um dia que entrará para a história. Hoje acontece a maior eleição desde a redemocratização do Brasil. E você vai ver no Bom Dia Notícia. A possibilidade de o eleitor deixar de votar no candidato de sua preferência para votar em outro pode decidir a eleição. E a última pesquisa Ibope antes das eleições. O Bom Dia Notícias está no ar. Hoje acontece em todo o país eleições para 6 cargos, 2 estaduais e 4 federais. Saiba agora como votar. Nos dias 7 e 28 de outubro, os eleitores vão escolher o novo presidente do Brasil e os governadores dos 26 estados e do Distrito Federal. Também serão escolhidos os 1.059 deputados estaduais das Assembleias Legislativas do país. Os deputados federais que irão ocupar as 513 cadeiras da Câmara, em Brasília, e 2/3 dos 81 senadores que ficarão os próximos 8 anos no Congresso. No caso do presidente e dos governadores, chefes do Poder Executivo, o mais votado precisa receber mais da metade dos votos válidos, excluídos brancos e nulos no primeiro turno em 7 de outubro para ser eleito. Caso isso não aconteça, será realizado um segundo turno em 28 de outubro entre os 2 mais votados. Na hora de votar, o eleitor encontrará a seguinte ordem na urna eletrônica: deputado federal, deputado estadual, primeira vaga de senador, segunda vaga de senador, governador e então presidente da República. A ordem assim definida, de forma que primeiro se vote nas vagas de eleições proporcionais e em seguida nas de eleições majoritárias. Voto útil, abstenções e outros fatores podem ser decisivos na reta final das eleições. A pesquisa do Ibope de 26 de setembro questionou os entrevistados a respeito do chamado voto útil, a possibilidade de um eleitor deixar de votar no candidato de sua preferência para votar em outro que considere mais competitivo contra um terceiro. E 28% dos entrevistados naquela ocasião afirmaram que essa probabilidade era alta ou muito alta. Segundo a pesquisa, 10% dos eleitores de Bolsonaro, 17% dos de Haddad, 21% dos de Ciro Gomes e 14% dos de Alckmin admitiram a possibilidade de mudar sua escolha nas urnas para fazer voto útil. Na pesquisa Datafolha divulgada na noite de terça-feira, as intenções de voto de Bolsonaro subiram para 32%, o que corresponde a 38% dos votos válidos. A trajetória ascendente do candidato às vésperas da eleição fez analistas começarem a considerar como possível, ainda que não provável, uma vitória já no primeiro turno. Jair Bolsonaro é o candidato que mais pode se beneficiar do voto útil, pois está na frente das intenções de voto. A internet está repleta de informações sobre as eleições, a maior parte delas erradas. Conheça agora 6 afirmações erradas que provavelmente você já ouviu sobre as eleições. O voto branco vai para quem está ganhando? O voto em branco não é um voto válido e por isso não é atribuído a qualquer candidato. Por esse motivo, ele não é atribuído a quem está na frente. No entanto, os votos em branco podem influenciar indiretamente o resultado da eleição. Votos nulos podem anular a eleição? Esta informação errada está fundamentada na confusão entre voto nulo e nulidade do voto. Os votos nulos não são considerados válidos e por isso não contam para a apuração do resultado. A nulidade do voto acontece quando é confirmada alguma fraude no processo eleitoral. Neste caso, a eleição pode ser anulada. Quem tem mais votos é eleito na eleição? Nas eleições, um candidato pode ser eleito para um cargo com menos votos do que outro.
Isso acontece porque existe o quociente eleitoral e partidário, que influenciam o número de votos necessários para que um candidato seja eleito. Depois da eleição, é possível saber em qual candidato o eleitor votou? Quando a eleição termina, é impresso um boletim de urna que contém um registro com os votos e números de eleitores, além de outras informações sobre a eleição. Esse boletim é afixado na seção eleitoral, sendo disponibilizado para os fiscais. Os votos aparecem de forma aleatória. Desta forma, a Justiça Eleitoral garante que não é possível ligar o voto ao eleitor. Quem não votou na última eleição não pode votar na eleição 2018? Não necessariamente. A lei eleitoral indica que uma pessoa que não vota em 3 eleições consecutivas tem o seu título de eleitor cancelado, não podendo votar. Nestes casos, cada turno conta como uma eleição. Assim, se uma pessoa não votar no primeiro e no segundo turno de uma eleição, terá que votar na próxima eleição, ou terá o seu título cancelado. O mesmo se aplica aos turnos. Quem não votou no primeiro turno poderá ou não votar no segundo, dependendo se a ausência do voto foi a segunda ou terceira seguida. Ninguém pode ser preso durante as eleições? É verdade, porém há exceções. 5 dias antes das eleições, até 48 horas depois do fim da votação, eleitores não podem ser presos, a não ser em caso de flagrante de delito, por motivo de sentença criminal condenatória, por crime inafiançável ou por respeito a salvo-conduto. E ontem, o IBOP divulgou a última pesquisa de intenção de votos para presidente da República. Vamos ver os números. O IBOP divulgou no último sábado o resultado da mais recente pesquisa de intenção de votos na eleição presidencial. Jair Bolsonaro aparece em primeiro com 36%, Fernando Haddad com 22%, Ciro Gomes com 11%, Geraldo Alckmin com 7% e Marina Silva com 3%. Nos votos válidos, Jair Bolsonaro com 41%, Fernando Haddad com 25%, Ciro Gomes com 13%, Geraldo Alckmin com 8% e Marina Silva com 3%. A probabilidade de os resultados retratarem a realidade é de 95%, considerando a margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. A pesquisa ouviu 3.010 eleitores na sexta-feira, dia 5, e no sábado, dia 6. O Bom Dia Notícias de hoje está ficando por aqui e eu desejo a você um ótimo voto. Hoje é dia de exercer a democracia. Até a semana que vem.